Nós estamos então falando sobre o tema por que sofremos. E nós falamos inicialmente sobre onde é que isso tudo começou, a origem do sofrimento na vida humana. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a temática quando a dor que nós sentimos é mortal. E falamos sobre um pouquinho de Jó. Hoje é uma outra temática dentro da série. E a temática que eu resolvi abordar é a seguinte: como que nós vamos descobrir uma razão para viver no meio da nossa dor? Como que nós vamos descobrir um motivo para continuar a caminhar quando a dor que a gente sente também é grande demais? Como é que nós vamos descobrir uma razão para viver no meio do nosso sofrimento? E eu teria várias abordagens para fazer dentro dessa temática aqui com a igreja. Eu poderia abordar várias questões. E eu resolvi pegar uma cena das Escrituras que é primordial no cenário do cristianismo. E eu quero usar esse texto para a gente conversar então sobre um ponto dentro desse tema, tá? Vamos orar antes? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração à medida que a gente lê o texto bíblico e à medida em que a gente também ouve a palavra dele. Vamos orar. Pai, fale ao nosso coração mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nessa noite, de alguma forma, aqueles que estão sofrendo possam encontrar uma razão para continuar a caminhada. Que nessa noite, aqueles que estão sofrendo com dores profundas na sua alma possam encontrar uma razão para continuar a viver no meio da sua dor. Que hoje, então, seja uma noite de cura no meio do teu povo. Faz isso em nós. Eu peço também que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me use. Eu preciso muito da unção do teu Santo Espírito. Preciso que o Senhor guie os meus gestos. Eu preciso que o Senhor guie as minhas palavras, o meu pensamento e tudo aquilo que vai sair da minha boca. Mas também eu oro para que o Senhor cuide do coração daqueles que vão ouvir essa mensagem. Não apenas com os ouvidos, não apenas com a mente, mas também com o coração. Que nós todos, eu que estou falando e os meus irmãos que estão ouvindo, que todos nós estejamos ligados por uma única verdade: ouvir a palavra do Senhor e ser transformado por ela. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versículos 45 aos 50. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Conta-se a história de uma família muito bonita, uma família pequena. O pai era um homem muito respeitoso, um cara trabalhador, crente, fiel a Deus. A mãe era uma mulher muito honrada, muito dedicada com a família, uma serva, muito meiga, aquelas mulheres assim, bem, que falam baixinho, né? Me fez lembrar a Miriam do Hélio Sakamoto, né? A Miriam vai falar com a Miriam do nosso irmão Hélio, você tem que prestar bem atenção no que ela está falando. E se você está nervoso, à medida que ela fala, você vai acalmando junto.
Então, se você está nervoso, procure a Miriam. Era uma mulher assim, calma. E eles tinham uma filha, 5 anos de idade. Uma menina linda. Depois de um tempo, a mãe começou a sentir algumas dores e foi no médico e descobriu que ela estava com uma doença degenerativa. Depois de alguns meses do diagnóstico, a mãe veio a morrer. No dia em que eles sepultaram essa mulher, o pai e a filha voltaram para casa. E entrar na casa é uma luta. E o pai enche o seu peito de coragem, faz uma oração, coloca a chave na porta, entra em casa. Eles vão começar agora a tentar viver. E quando chega de noite, o pai vai até a cama da menina e diz assim: minha filha, Deus abençoe você. E a menina diz assim: papai, nós vamos orar? Vamos. Nós vamos orar para o papai do céu? E o pai disse sim. E aí a menina disse assim: a gente pode pedir para o papai do céu dar um recado para a mamãe? O papai chora, não é? E diz assim: vamos pedir, se ele quiser dar, ele dá. Eles oram. Quando o pai dá um beijo na testa da menina, a menina diz assim: papai, dorme comigo. Com medo. Então o papai pega a menina no colo, leva para o seu quarto, porque a cama do papai está muito mais vazia que a cama da menininha. Então eles deitam juntos. Um se aninha no outro. O pai abraça forte a menina. E aquela noite de sono acaba se tornando uma rotina constante na vida dos dois. E agora toda noite eles dormiam juntos, tentando descobrir juntos uma razão para poder viver no meio de um sofrimento tão terrível que os envolveu. Quando a gente olha para uma história dessa, ou quando a gente olha para uma história como a sua, que pode ser um pouco diferente dessa que eu contei, você olha para a sua história, olha para essa história que eu contei e diz assim: como é que a gente descobre uma razão para continuar a viver tamanha dor que a gente está sentindo? Como é que a gente consegue encontrar uma razão para viver no meio de um contexto que está tão difícil de se viver? Como é que a gente vive? Como é que a gente encontra o brilho de novo nos nossos olhos para continuar a viver? Um propósito. Quem é que vai dizer para nós um propósito que faça a gente a continuar a crer no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento? E aí, por alguns momentos da nossa vida, a gente tem algumas impressões. Por exemplo, quando a gente passa por momentos assim, às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está se movendo. Sabe aqueles manequins de shopping? Você passa, parece tão real, e você vai olhando e o manequim está lá de plástico parado. E quando a gente passa por momentos tão difíceis na vida, a gente tem a impressão de que Deus parece como um manequim desse, e está parado. Ele não se move.
parece que Deus não fala, parece que Deus não faz absolutamente nada. E a gente fica ali, esperando que Ele faça alguma coisa para nos dar uma razão para continuar pelo menos a viver. E aí a gente alimenta algumas expectativas que são simples. Por exemplo, a gente diz mais ou menos assim: Deus, o Senhor não precisa, tá bom, o Senhor não precisa resolver o meu problema. A coisa vai continuar do mesmo jeito que está, mas por favor, fale ao meu coração. É o que a gente deseja. E aí a gente também tem a impressão de que Deus não fala. Parece que a sua oração entrou num lugar de eco, e que quando você diz em nome de Jesus, amém, 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 e seu amém vai embora e não tem um retorno do amém. E aí, o que eu e você podemos chamar de silêncio de Deus, nos faz repensar se vale a pena continuar seguindo. Como eu disse na semana passada, nós temos inúmeras formas de vivermos o sofrimento. Pessoas podem ter ferido você. Pessoas podem ter desacreditado de você. Ou você está sofrendo porque você vacilou muito na vida. Ou você está sofrendo porque você não fez absolutamente nada. O sofrimento caiu como uma bomba no seu colo. Bum! E a gente olha para o céu e a gente diz assim: Deus, fala alguma coisa. O texto que eu escolhi para falar com vocês nessa noite mostra que Jesus sentiu a mesma coisa. O que me chama a atenção nesse pequena perícope, nesse pequeno texto que eu escolhi, o que chama a atenção é que Jesus parece estar muito mais abalado do que mártires que nós encontramos na história, homens e mulheres que morreram até em nome do próprio Senhor Jesus. Quando eu olho cenas antes da crucificação, quando ele chama os discípulos para orarem com ele, e diz lá que ele está angustiado, está com medo, e diz aqui que até ele chega a transpirar gotas de sangue, ele está angustiado. Eu olho para Jesus que está prestes a morrer e vejo ele muito mais abalado do que outras pessoas que morreram até em nome de Jesus. Deixa eu dar 2 exemplos. Olhe para o livro de Atos e veja a morte de Estevão. Terrível a morte de Estevão. Já tomou uma pedrada na cabeça? Agora imagina você tomar várias e morrer com pedrada na cabeça. Estevão morre apedrejado. Mas a forma como Estevão estava para morrer é invejável, chega até a dar raiva. Ele está ajoelhado, o povo vai matar ele, e ele olha para o céu e diz assim: o céu se abriu, eu estou vendo Jesus. O povo, esse cara está louco, manda pedra nele para ele calar a boca. E ele morre assim, numa cena tão trágica, numa cena tão terrível, e morre sereno. Eu tive a oportunidade de conhecer a Coreia do Sul. E eu fiz um tour durante 15 dias na Coreia do Sul, conhecendo as igrejas e conhecendo as histórias. Várias histórias mexeram comigo, várias. Mas eu me lembro de uma especial. O exército japonês tinha ocupado o território coreano, e o exército japonês era um exército duro, sanguinário, maldoso. Eles ocuparam as igrejas. E eles ocuparam uma grande igreja em Seul, que está até hoje lá. Uma igreja de pedras enorme, linda, linda a igreja.
E eles fizeram daquela igreja um QG para guardar armamento. Mas estava já no final da guerra, o exército japonês já estava saindo do território coreano, mas a guerra ainda não tinha acabado. E saiu uma notícia, chegou uma notícia para o pastor daquela igreja, que o exército japonês tinha desocupado a igreja. E ele ficou feliz, e ele ligou para o presbítero, e disse assim para o presbítero: desocuparam a igreja, mas vamos esperar mais um pouco. Aí o presbítero disse assim: eu vou lá ver. E o pastor disse assim: rapaz, não faça isso, espere mais um pouco. Não, eu vou lá ver, eu quero ver, nós demoramos tanto para construir esta igreja. Pagamos um preço tão alto para construirmos esse lugar, eu quero ir lá porque eu quero ver. O presbítero pegou a sua Bíblia e foi. E quando ele abre a porta, aquela porta enorme, alta, quando ele abre a porta, o exército japonês está lá dentro. O exército olha para aquele homem já de meia idade, com a Bíblia na mão. O que está acontecendo aqui? Quem é você? O presbítero diz assim: eu sou presbítero dessa igreja. Eu recebi a notícia que vocês tinham ido embora, pelo visto vocês não foram. Pegaram o presbítero, bateram muito nele, rasgaram toda a sua Bíblia. E o chefe daquela guarnição disse para ele naquela noite, diz assim: você tem uma chance, a gente libera você, se você negar a Cristo. O presbítero olhou para ele e disse assim: vocês estão pensando em me matar como? E o cara do exército disse assim: nós vamos botar fogo em você. E a resposta do presbítero foi: então amanhã eu verei o meu Senhor. E naquela noite, todo mundo ouvia aquele presbítero cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Ele cantou aquilo enquanto ele pôde. De manhã, pegaram aquele presbítero, colocaram ele do lado da igreja e atearam fogo nele. E o último som que se ouviu da boca daquele homem foi: meu Deus, de ti. Do lado dessa igreja tem um monumento a esse presbítero, um monumento bonito, com o nome dele, que obviamente eu não vou lembrar. Chega a me fazer mal olhar para esses dois exemplos e ver tanta serenidade da morte. E quando eu olho para Jesus, eu vejo ele extremamente angustiado. E ele é Deus. E como é que ele está tão angustiado? Como é que ele está tão abalado assim? Por que Jesus apresenta um estado muito mais angustiante do que pelo menos esses dois exemplos que eu acabei de dar para vocês? Qual é a dor de Jesus aqui na cruz? Quando Jesus então grita: Deus meu, por que me desamparaste? Que tipo de clamor é esse? E eu preciso dizer para você que o clamor de Jesus aqui não é um clamor apenas de dor física. O clamor de Jesus aqui é uma dor afetiva. É uma dor relacional. E por que eu estou dizendo que Jesus está gritando por uma dor afetiva e por uma dor relacional? Porque Jesus foi tirado de uma relação perfeita com a Trindade. Ele foi tirado da relação com a Trindade. A primeira dor de Jesus foi a encarnação. A nossa teologia diz que o primeiro estado de humilhação de Cristo foi a encarnação. Ele se humilhou ao ser encarnado, porque ele se tornou como eu, se tornou como você, se tornou como um de nós. Essa foi a primeira dor, porque ele foi tomado de uma relação perfeita
da Trindade e se tornou como homem. A segunda dor foi exatamente ele estar na cruz, berrando e dizendo para Deus, para o Pai a quem ele amava: Deus meu, por que você me desamparou? Na cruz, Jesus estava sentindo não apenas dor física, mas ele sentiu uma dor afetiva e relacional, porque ele estava se sentindo abandonado por Deus. Ele sentiu um abandono de Deus. Deixa eu tentar ilustrar para você a dor, um pouquinho do que é que Jesus estava sentindo ali. Se uma pessoa chegar para mim hoje no final do culto e dizer assim: Vila, nunca mais vou olhar na sua cara. Se qualquer pessoa aqui chegar para mim e dizer assim: nunca mais vou olhar na sua cara, eu te odeio. Bom, os que me conhecem vão saber que eu vou para casa muito mal. Vou ficar péssimo. Vou ficar extremamente abalado. Mas se eu chegar em casa e a Diana olhar para mim, minha esposa, e dizer assim: eu nunca mais quero olhar na sua cara, vou ficar muito pior. Muito pior. É diferente. Porque quanto mais se ama e mais se priva dessa relação, maior é a dor. Jesus está sofrendo porque ele sentiu o abandono de Deus. E sabe por quê? Porque na cruz, Jesus carregou o pecado do Vila. E os pecados do Vila são pecados tão terríveis que Deus resolveu abandonar o seu filho. E dizer assim: pague. Jesus se sentiu abandonado porque na cruz o seu pecado estava sobre o Filho de Deus. E aí a gente pode dizer que o próprio Deus provou do seu silêncio. Agora veja como é que Jesus reage diante desse silêncio do Pai. Veja o que acontece, olha o clamor de Jesus. Jesus diz assim: Deus meu, Deus meu. Mesmo no silêncio, ao contrário do que muita gente faz, quando diz que Deus está calado, Deus não responde, Deus está em silêncio para comigo, ao contrário de muita gente que nessa situação nega Deus, fica irado contra Deus, ou qualquer outra situação, ou qualquer outra reação semelhante a essa, Jesus não morre negando a Deus, ainda que o Pai estivesse em silêncio. Jesus não morre negando, muito pelo contrário, ele afirma: Deus meu, Deus meu. Ele afirma Deus. Ele não nega Deus no meio da sua dor, ele não nega que Deus não existe no meio do seu sofrimento. E Jesus, ele prova o silêncio do Pai, para que eu e você, hoje, pudéssemos entrar na presença do Pai. Jesus na cruz grita: Deus meu, por que desamparaste? E não recebe resposta. E prova do silêncio do Pai, para que eu e você pudéssemos agora entrar na sala do Pai como filho amado. Jesus, na cruz do Calvário, berra: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você pudéssemos agora entrar na presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Nada mais nos separa do Pai.
ainda que as coisas difíceis da vida, ainda que as nossas dores e os nossos sofrimentos não façam sentido, ainda que você também tenha a impressão de que Deus não está falando absolutamente nada com você, eu preciso dizer uma coisa também muito séria. Não confunda silêncio de Deus com ausência de Deus. Porque ainda que Deus não fale absolutamente nada para você a respeito da sua dor e a respeito do seu sofrimento, não significa que Deus está ausente. Afinal, na cruz do Calvário, Jesus berra: Deus meu, por que desamparaste? Jesus não recebe a resposta, porque de certo sentido, o próprio Deus estava cravado na cruz. Mas aí, você olha para mim e diz assim: pastor, ok. Eu entendi que a gente pode viver uns períodos de silêncio de Deus e que isso não é difícil de acontecer e que ainda a gente pode até estar meio surdo, porque Deus pode estar fazendo coisas e a gente não percebe. Eu entendi que Jesus sofreu o nosso silêncio para a gente poder falar com o Pai. Eu entendi que isso é uma razão para a gente continuar a caminhar no meio da nossa dor. Mas pastor, isso para mim não basta. Você pode dizer assim: eu até entendo que Deus não esteja em silêncio, mas eu preciso de uma razão mais evidente para poder crer e para continuar a minha caminhada no meio dessa dor tremenda que eu estou vivendo. Bom, para a gente aprofundar então um pouco mais nessa discussão, deixa eu fazer então uma pergunta para você. O que Jesus está fazendo ali na cruz do Calvário? O que Jesus está fazendo ali na cruz? Bom, a Bíblia e a teologia dizem que Jesus estava na cruz do Calvário para pagar uma dívida que a humanidade tinha com o Pai. Então Jesus grita, até como o seu último grito na cruz, ele diz: está consumado. Essa palavra "está consumado" no original tem uma conotação contábil. Era uma expressão contábil, de pagamentos de conta. Tetelestai. Então a Bíblia e todo o desenvolvimento teológico do cristianismo diz que Jesus está na cruz para pagar uma dívida que a humanidade tinha com Deus. E que, de certo sentido, Jesus estando ali na cruz, ele nos resgata, ele compra de volta a nossa humanidade, ele resgata a humanidade do mal e nos coloca na graça do Pai pelo seu sacrifício. Ok, está correto e é isso mesmo. Mas hoje eu gostaria de pensar em uma outra vertente diante dessa exposição de Jesus na cruz do Calvário. Deus é soberano, e Deus é soberano sobre tudo. É isso que diz a nossa teologia. Deus não é apenas soberano sobre a igreja, Deus é soberano sobre o universo. Ele tem tudo nas suas mãos, inclusive a nossa dor, inclusive o nosso sofrimento, que a gente não entende, mas Ele tem o domínio sobre isso. Mas existe algo, quando eu olho para a cena da crucificação, aqui, existe algo que chama a atenção, chama a nossa atenção para a mensagem central do cristianismo. A mensagem, o signo central do cristianismo é o que nós temos aqui, a cruz. A cruz é o signo central. É a imagem que representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pois bem, o Deus soberano, o Deus poderoso, quando eu olho para a cruz, Ele se tornou vulnerável.
ele se tornou sujeito ao próprio sofrimento. Ele se tornou vulnerável. É como se nós tratássemos da soberania de Deus com duas faces. Quando a gente fala da soberania de Deus, a primeira face nós vemos o poder de Deus, que Deus é poderoso. Mas a segunda face da soberania de Deus foi o sofrimento. O sofrimento de Deus. E quando eu digo aqui que Deus sofreu, de alguma forma, isso pode nos dar uma importante informação do porquê nós podemos confiar em Deus no meio da nossa dor. Porque, primeiro, o próprio Deus sofreu na carne. Segundo, ele entrou na história da humanidade como homem, e ele se tornou vulnerável à dor e se tornou vulnerável a qualquer tipo de sofrimento. É como se Deus se submetesse ao seu próprio poder. Ele dissesse mais ou menos assim: eu amo o homem, eu amo, e por amá-los eu vou me tornar vulnerável e vou sofrer, para que eles possam entender que eu não sou um Deus que fica sentado aqui em cima no trono, governando as coisas sem ao menos sentir o que eles sentem. De alguma forma, o sofrimento de Cristo pode nos ensinar e pode também nos dar uma razão para viver. E algo muito mais profundo do que eu acabei de dizer. Se você abrir a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, o autor diz o seguinte: embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ou seja, em certo sentido, o sofrimento ensinou Cristo como é ser humano. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: naquilo que ele mesmo sofreu, naquilo que Jesus mesmo sofreu, é poderoso para nos socorrer. Naquilo que ele mesmo sofreu, é poderoso para nos socorrer. Ou seja, o sofrimento de Cristo, ele se tornando vulnerável, se tornando homem e sofrendo como Deus, mas sendo também homem, o seu sofrimento conduziu o socorro dele a mim e a você. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de um Deus que não sabe o que é sofrer. Eu estou falando de um Deus, e as Escrituras revelam um Deus que sabe o que é sofrer. Agora eu queria fazer o caminho inverso. Se o sofrimento de Cristo tornou ele, em certo sentido, semelhante a nós, se na nossa vida nós encararmos os nossos sofrimentos com fé e com paciência, também nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus. Eu estou fazendo o caminho inverso. Se o caminho A é que Jesus, no seu sofrimento, se tornou parecido com o homem, no caminho B é que se nós, no nosso sofrimento, assumirmos o nosso sofrimento como Jesus assumiu, nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. A lógica é uma lógica poderosa. Porque se a imagem da cruz é a imagem clara do sofrimento de Deus, se até o próprio Deus sofreu, então a gente não pode dizer que ele não entende o que é o sofrimento. Se ele sofreu, nós não podemos dizer que ele não se preocupa ou que ele não sabe o que é que nós estamos sentindo. Deixa eu dar um exemplo. Quando Saulo está perseguindo a igreja e tem matado e tem aprisionado cristãos, a história de Saulo muda quando no caminho de Damasco Jesus aparece para ele.
E o que é que Jesus diz para Saulo? Jesus olha para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas veja, Saulo não estava perseguindo a Cristo, Saulo estava perseguindo os cristãos. Com a palavra de Jesus, é como se Jesus dissesse: eu sinto e eu me adequo e eu partilho da dor do meu povo, porque quando eles sofrem, eu sinto a dor com eles. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é sofrer. E essa é uma razão que nós encontramos para viver no meio da nossa dor. Eu não estou falando nessa noite de um Deus que diz mais ou menos assim para mim e para você: vamos, se levante, vença a sua dor. Não. Eu também não estou falando de um Deus que está sentado no trono, olhando para mim e para você e dizendo assim: vamos lá, eu fiz você mais forte do que isso, vai, por favor, se levante. Não. Estou falando de um Deus que diz assim: eu vou me tornar como eles. Eu vou sofrer. Eu quero que eles entendam que eu sou o Deus que entende a vida deles como ninguém. O que precisa ficar claro é que Deus não sofreu apenas aqui na cruz do Calvário. E o que é interessante nesse texto é que você encontra, depois de Jesus gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama Elias. Colocam uma esponjinha, não é, com vinagre, bota na ponta do caniço e dá para ele beber. E outros ainda diziam: deixa, vamos ver se o Elias aparece mesmo. Parece um negócio fantástico aqui, vamos ficar aqui, vamos ver. Sabe o que é que você encontra aqui? Você encontra pessoas que não entendem o seu sofrimento. Jesus estava sofrendo na cruz, e aquelas pessoas que estavam ali não estavam entendendo o sofrimento de Jesus, pouco se importando com ele. Eu preciso dizer essa dura realidade para você. Você pode encontrar pessoas que quando você gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Vão olhar para você e dizer assim: deixa de ser ridículo. Você vai encontrar pessoas que vão olhar para você e não vão entender a sua dor e o seu sofrimento e vão rir da sua cara. Mas eu também tenho uma outra notícia para te dar. A resposta para continuar a seguir na vida, no meio da nossa dor, não se encontra nas pessoas com quem nós nos relacionamos. Porque nós depositamos a esperança das nossas dores e da cura das nossas dores quando pessoas nos ajudam. E eu preciso dizer que isso também faz parte do processo, mas não é o processo inteiro, porque esse é um processo falho, porque as pessoas vão falhar com você, elas vão esquecer de você, enquanto você vai estar sofrendo, essas pessoas vão estar no cinema. E às vezes não há nada de errado essas pessoas irem para o cinema, porque há um trecho da sua vida onde você tem que caminhar sozinho com Deus. Mas a razão para a gente continuar a caminhar não está em depositar nas pessoas uma resposta para a nossa dor, está na cruz. Deus que olha para você e diz assim: eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser humilhado quando a gente está sentindo dor física e dor afetiva. Portanto, eu estou aqui para remir você e para cuidar de você. O que precisa também ficar claro é que a cena da cruz não é o início da dor de Deus. Deus não sofreu apenas na cruz. Deus sofreu no início de tudo. Se você olhar em Gênesis no capítulo 6, versículo 6,
Diz lá o texto, um dos textos assim tão complicados para muitas pessoas, eu espero que nessa noite isso fique claro. Em Gênesis 6,6 diz lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E logo em seguida veio o dilúvio e acaba com todo mundo. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu. Deus não é perfeito. Como é que ele faz uma coisa e depois se arrepende? Então se Deus faz algo e ele se arrepende, ele é pego de surpresa. Então ele não é todo poderoso. Olha onde vai. Então ele não é onisciente. Não. A palavra arrepender, no original, a sua raiz significa dor. O que é que eu quero dizer? Deus sofreu ao olhar a coroa da criação e ver que o homem tinha virado as costas para ele. De alguma forma, Deus sofre por conta dos sofrimentos que nós passamos na vida. E um exemplo claro disso acontece na morte de Lázaro, registrado em João no capítulo 11. Em João capítulo 11, Jesus é abordado porque dizem para ele que Lázaro tinha morrido. Deixa eu abrir o texto lá. Abra a Bíblia comigo lá em João capítulo 11. João 11. Versículo 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estava morto. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha a situação. As pessoas ao seu redor começaram a chorar. E quando ele começou a observar isso, o seu espírito se agitou e se comoveu. Qual é a imagem que você vê de Jesus aqui? Quando depois a gente olha no versículo 34, que diz assim: onde é que vocês sepultaram ele? E as pessoas, vem aqui e vê. E chegamos no versículo 35, um dos menores versículos do Novo Testamento, que diz: Jesus chorou. Qual é a imagem que você vê de Jesus aqui? Sensível, abalado, triste, comovido. Mas não combina com o restante dos versículos, essa imagem. Versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Olha, ele amava esse homem de verdade. 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Você tinha um outro grupo mais duro. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, ou seja, o mesmo sentimento do versículo 33, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem
para fora. Eu disse, qual é a imagem que você vê de Jesus nos versículos 33 até o versículo 35? Um Jesus triste, angustiado, aflito. Mas não combina com o resto do texto, sabe por quê? Porque eu não consigo ver um Jesus triste, abatido, olhar para as pessoas e dizer assim, tire a pedra. Consegue ver ele falar isso assim? Tirai a pedra. E aí a Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Aí, imagina esse Jesus triste respondendo, não te disse eu, que se creres você verás a glória de Deus. Não combina. Sabe por que não combina? Porque o versículo 33, a palavra que fala se remete a agitou-se, é um agitar de fúria. Quando Jesus chorou, Jesus não chorou como nós choramos assim, perdi a pessoa, eu estou sofrendo. Não foi esse choro. O choro de Jesus foi diferente. Segundo o texto bíblico no original, o choro de Jesus foi de raiva, de urro, de dor, em chorar por ver aquelas pessoas sofrendo, e é como se ele chorasse e dissesse mais ou menos assim, eu vou acabar com isso. Eu não suporto mais ver a humanidade sofrer, eu vou acabar com isso. Então ele olha e diz, tirai a pedra. Mas é de 4 dias, se você crer, eu não falei que você vai ver a glória de Deus, tirai a pedra. Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Eu estou falando isso para que essas pessoas creiam. Lázaro, saia. Jesus não está bravo com as pessoas. Jesus está irado pela condição que a humanidade vive, em sofrer por conta do resultado do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o que é mais maravilhoso? O que é mais maravilhoso nessa história é que quando a gente vai para Romanos, nós encontramos o texto dizendo assim, mas o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não encontramos aqui em João capítulo 11 a figura de um Jesus que está apático porque Lázaro morreu. Não, nós encontramos Jesus chorando e ele está urrando de raiva porque ele sente a dor que a humanidade sente, porque ele sabe o quanto que você talvez nessa noite esteja aqui e esteja sofrendo. Você quer uma boa razão para continuar a viver no meio da sua dor? Eu espero que nessa noite eu tenha lhe dado algumas. Eu não estou falando de um Deus que está distante da dor, não. Eu estou falando de um Deus que se tornou vulnerável para sentir a nossa dor. Eu estou falando de um Deus que se encarnou para sentir a nossa dor. E mais, eu estou falando de um Deus que provou o próprio silêncio do Pai para que eu e você pudéssemos falar com o Pai em nome do Filho. Eu também estou falando de um Deus que quando nos vê sofrer, não fica de braço cruzado, mas sente dor por nos ver sofrer. E o anseio do Pai é terminar com a nossa dor. E esse dia chegará, o dia em que o céu se rasgar e Ele voltar, a nossa dor irá ser morta. E nós viveremos eternamente com o Pai. Porque o Filho gritou na cruz do Calvário. E porque o Filho gritou, eu e você temos agora livre acesso ao Pai. Talvez os seus problemas não venham a resolver. Mas que você tenha um bom motivo para caminhar no meio da sua dor, você tem. Você tem um Deus que caminha junto com você e que sabe o que você está sentindo. Vamos orar.
Pai, às vezes é muito difícil encontrarmos uma razão para continuar a viver e continuar a caminhar no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento. Parece que tudo está em silêncio, parece que as coisas não mudam, parece que até que as coisas pioram. Então a gente olha para o céu e a gente pede para o Senhor fazer alguma coisa, mas aquilo que a gente espera não acontece. E aí a gente duvida, e aí a gente fraqueja, a gente desanima. Senhor, eu oro para que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui convictos de que ainda que as nossas dores e os nossos sofrimentos não venham a cessar, de que ainda que o problema que tem nos afligido tanto não venha a ser resolvido, que nós possamos sair daqui nessa noite com a plena convicção de que nós estamos diante de um Deus que sabe o que é sofrer, que nós estamos diante de um Deus que sofre as nossas dores, que sabe por que nós choramos e que quer resolver o problema da dor e do sofrimento. E um dia isso vai ser resolvido quando o Senhor voltar. E Pai, nós ansiamos por esse momento. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não aparece, ó Pai, ajuda-nos a caminhar no meio das nossas dores, ainda quando tudo estiver tão difícil. Ajuda-nos a caminhar, porque o Senhor é a razão da nossa caminhada. Fortalece-nos, em nome de Jesus.